O estádio Dr. Horácio Antônio da Costa, o Serecamp, é um complexo esportivo localizado no bairro Guanabara, região central de Campinas. Foi inaugurado em 1940, em uma construção realizada pela Companhia Ferroviária do Estado de São Paulo. O Serecamp já foi um dos principais e mais modernos estádios do Brasil. Na década de 40, só ficava atrás de estádios tradicionais como Pacaembu, em São Paulo, e São Januário, no Rio de Janeiro. Hoje, o complexo sofre com o abandono e o pouco caso dos órgãos públicos. Mas antes de falar da situação do estádio, vamos voltar ao passado com o repórter Gustavo Magnusson, que fala pra gente sobre a agremiação ferroviária, que aqui nesse gramado fez parte da história do futebol de Campinas. Apertem os cintos. Agora é hora de viajar mais de 8 décadas no tempo para contar uma história que começou nos trilhos e terminou nos gramados. É a história do Sport Clube Mogiana, time que teve vida curta, mas que resiste até hoje na memória do futebol campineiro. 7 de junho de 1933. Funcionários da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro não sabiam, mas davam o pontapé inicial na história da agremiação ferroviária mais importante da região de Campinas, o Sport Clube Mogiana. Foram 14 anos nos trilhos do futebol amador até a equipe se tornar uma potência. Mogiana teve uma trajetória curta, digamos assim, comparada aos clubes de Campinas, mas muito forte. E não posso dizer para você que houvesse, digamos assim, um grau de rivalidade entre torcedores de Guarani e Ponte, porque na verdade o Mogiana era considerado um clube alternativo, né? O ex-prefeito de Campinas, Zé Roberto Marinho Teixeira, o Grama, quando perguntavam a ele para que time você torce, ele querendo ficar no muro, ele dizia, eu sou Mogiana, né? Então o Mogiana era o queridinho de todos, né? Era o terceiro time efetivo de Campinas, mas foi um time muito levado a sério, né? por sua direção, teve elencos fabulosos, jogadores de classe, alguns deles passaram inclusive pela Ponte Preta. O Mogiana viveu o auge em 1948, quando conquistou a primeira edição da extinta Taça Cidade de Campinas. Naquele ano, jogar no estádio Serecamp era um verdadeiro terror para os adversários. Poucos eram capazes de parar o ataque formado por Chiquinho e Renato Marque. O futuro do Mogiana parecia promissor, mas o fim se aproximava. Nos anos 60 para 70, decidiu-se, os governos todos optaram pelo diesel como meio de transporte e a ferrovia infelizmente sucumbiu, né? Foi um assassinato, digamos assim, de um meio de transporte que em todo mundo é privilegiado, e o Mogiana perdeu rendas e perdeu a forma de sustentação do seu elenco. Se as ferrovias brasileiras tivessem autonomia, como elas tinham, como empresa privada, o Mogiana seria um clube com muito vigor, né? Ou ele teria tido o mesmo destino da Ferroviária de Araraquara, que se desprendeu, digamos assim, da alta araraquarense, mas se transformou modernamente num clube empresa. O Mogiana teria o mesmo destino da Ferroviária. Não teve jeito. O Mogiana fechou as portas em 1959 e o Serecamp ficou órfão deste clube que jamais vai se perder nos vagões da história. E agora, depois desta viagem a uma parte do passado do futebol de Campinas, devolvo a bola para o repórter Matias Salite, que vai mostrar pra gente como está hoje a situação do estádio Serecamp. Abrindo os portões enferrujados do Serecamp, é fácil perceber que a estrutura está bastante precária. O estádio foi construído em 1933 para que os funcionários da companhia ferroviária pudessem ter um momento de recreação. Virou Centro Educativo, Recreativo e Esportivo de Campinas em 1985 e continuou voltado para o lazer dos trabalhadores. Antônio Prado foi diretor do Serecamp por mais de 20 anos desde a sua fundação. Das arquibancadas, ele lembrou do projeto de construção do estádio. A Estrada de Ferro Mogiana queria ter um clube de recreação para os seus funcionários, isso naquela época, né? Então eles foram construindo, conseguiram uma propriedade aqui, um terreno doado, cedido na verdade pela Companhia Mogiana, e foram construindo um estádio modesto, um estádio pequeno para a recreação dos seus funcionários. As arquibancadas guardam a parte da história dos trilhos da Mogiana. Foi construída com restos da ferrovia, né? Aqui tem muito ferro, trilho de trem enterrado, toda a estrutura de concreto aqui foi feita com muito ferro dos trilhos da Companhia Mogiana. Os gastos com manutenção, jardinagem e limpeza foram cortados. As colunas da tribuna do estádio estão enferrujadas e a estrutura encontra infiltrações e goteiras. O Corpo de Bombeiro não deu o alvará do funcionamento desde 2009.
E passando por esse matagal alto, a gente chega na quadra do Serecamp, que também se encontra em um estado de completo abandono e pouco caso. O mato cresceu em cima do piso ladrilhado que leva à quadra, que está completamente destruída. Não há condição de praticar esporte algum. A arquitetura do lugar guarda sua beleza, mas se encontra em ruínas. O estádio está sob concessão do governo do estado de São Paulo desde 1974, mas os investimentos para reformas não existem. Há mais de 2 meses que o Serecamp não tem um diretor. O Red Bull Brasil, novato clube de Campinas, já demonstrou interesse em adquirir o estádio, mas não houve acordo com o governo devido aos altos valores envolvidos na negociação. Mas a história do Serecamp e da companhia mogiana estarão sempre na memória de quem por aqui já passou, agora esperando para que esse gramado volte a escrever história.